Falando de constelação familiar, o amor que cura, negócios, empresas, mudanças. Hoje temos bastante assunto aí para falar com você, ouvinte da live. Olá, uma boa tarde a você, ouvinte aqui da Rádio Cidade Jundiaí. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui falando do que é mais lindo, né, nesse mundo, falando de amor. O amor que nos cura, o amor que nos transforma, o amor que nos traz leveza, o amor que nós ficamos tranquilos, que nos tranquiliza a alma quando a gente tem amor, esse amor conosco, esse amor com a nossa família, esse amor ao entorno de nós mesmos, né? Porque quando a gente está na vibração da frequência do amor, seja onde for, nós somos o amor que cura. Então é muito importante que nós abrirmos os nossos olhos para esse amor. Quando a gente fala de amor, as pessoas pensam, meu coração tem que bater, né? Eu tenho que amar todo mundo, eu tenho que querer abraçar todo mundo. E às vezes a gente tem uma conotação não muito clara de amor. E quando eu falo aqui para vocês do amor que nos cura, eu estou falando do amor de aceitação, de aceitar o outro nas suas dificuldades, de aceitar o outro nas suas limitações, de aceitar o outro com os seus problemas, com os seus próprios conflitos. E é um desafio diário de nós mesmos nos aceitar, né? Com os nossos próprios conflitos, com a nossa família, com a nossa história, com aquilo que nos desafia a ser melhores todos os dias. Não é tarefa fácil. Se fosse tarefa fácil, a humanidade não estaria da forma que está. Realmente é um desafio todos os dias nós nos aceitarmos da forma que somos, buscarmos melhoria contínua e aceitar o outro da forma que ele é. Quando eu estou muito incomodado com o outro, provavelmente eu não estou ocupando o meu lugar, né? Quando a gente fala de constelações familiares ou de constelações estruturais, a gente está dizendo que cada um tem o seu lugar. Como tudo no universo tem a sua posição, o seu lugar, o seu contexto, e ele faz parte. E quando nós ou alguém da nossa família não está ocupando o seu devido lugar, começam-se criar conflitos. E a gente começa a se debater com outras pessoas, porque a gente não está achando o nosso lugar. Então a gente tem dificuldade de se entender, né, com outras pessoas, a gente bate de frente, a gente tem conflitos, a gente tem coisas que nos desafiam muito mais do que realmente deveriam desafiar. Tá certo que a vida, né, já é um grande desafio. Todos os dias nós acordamos, muitos acordam com um propósito, muitos acordam com uma meta, muitos acordam com um objetivo e outros não. Outros acordam sem meta, sem objetivo, sem entender por que estão aqui, né, vivendo, e não conseguem se conectar com a sua raiz, com dentro de você, com a sua história, e isso te dificulta você entender o caminho que você tem que trilhar, porque se você não tem conexão com você mesmo, dificilmente você vai encontrar o seu caminho. E nós, muitas vezes, para fugirmos de conflitos nossos mesmos, nós colocamos aquilo debaixo do tapete. Nós não queremos olhar para aquilo que nos machuca, nós não queremos olhar para aquilo que nos dói. Porque tem gente, muitas vezes eu atendo muitos clientes ou escuto pessoas falando, né? Isso já foi, né? Isso já passou. Eu não quero mexer nisso porque isso está lá. Porque se eu mexer, dói. Tudo que a gente entende que se mexer dói, a gente pode ter a certeza de que aquilo não foi resolvido. Aquilo existe uma ferida. E essa ferida
ela pode somente ter criado uma casca. Talvez lá dentro esteja muito machucado, às vezes você já está em estado de ebulição, né? Ebulição quando você tem uma ferida e cria-se um pus, que é uma defesa, né? O pus nada mais do que é uma defesa do organismo para te proteger diante daquela infecção, diante daquela inflamação, e fica latejando, 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 latejando. E enquanto aquilo não explode, não sai, você fica incomodado, fica te doendo. Então, não olhar para as suas dores, para as suas questões, não significa que elas estão resolvidas. Significa que você, de repente, está sem coragem, de repente, não consegue olhar isso sozinho, porque talvez a dor seja tão grande e você precise ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma constelação, de outras ferramentas que existem profissionais extremamente qualificados para te ajudar a olhar aquilo que está te incomodando. Porque o que te incomoda é somente um sintoma daquilo que está ferido e machucado. E talvez hoje, na sua realidade, você depare com alguma chefia, algum chefe, alguém que no seu trabalho você deve respeito, você deve obedecer às ordens, e talvez você esteja em conflito com essa pessoa. E aí você não entende o porquê que você não se conecta com essa sua chefia, com essa sua gerência, e você tem dificuldades de relacionamento. Muitas vezes você troca de emprego, mas você tem o mesmo problema, né? Porque o problema não está no emprego, não está na sua chefia, não está na liderança, o problema está em você mesmo. Então não adianta você trocar de local se você continua com o mesmo problema, se você não está querendo olhar para aquilo que te incomoda. E muitas vezes o seu chefe, ele só reflete algo lá atrás na sua história que ainda está machucado. Talvez lá na sua infância você buscava um reconhecimento da sua mãe, do seu pai. Talvez você fazia coisas e queria que eles olhassem para aquilo, para aquelas habilidades que você tinha, e na simplicidade deles, eles não conseguiam observar as suas habilidades, aquilo que te motivava a fazer, às vezes ser o melhor filho, ou talvez ser o melhor aluno, ou talvez obedecer da forma que seus pais queriam. E seus pais não tinham essa capacidade de observação. De repente você tinha vários irmãos ali que aprontavam bastante e você dizia, não, mas eu sempre fui o melhor filho, o filho perfeito, porque de alguma maneira você queria que os seus pais olhassem para você e você se esforçava. E quando aquilo não aconteceu, né, que os seus pais não olharam com aquele olhar que você necessitava, você criou uma frustração interna. Então você criou uma ferida interna de você e você tem a necessidade que as pessoas te olhem, te elogiem o tempo todo, te observem, e muitas vezes você faz coisas para chamar a atenção, ou muitas vezes você não consegue responder aquilo que as pessoas que te contratam esperam de você, porque lá no fundo você tem algo da sua infância para resolver. E aí isso te dificulta hoje na sua vida adulta, porque mexer nessa ferida te dói. Mexer naquilo que não olharam lá atrás de você te dói. Porque é natural que doa, porque isso não está curado. Então muitas vezes você está agora num período da sua vida com aquilo em ebulição dentro de você. Uma, porque a energia do planeta daqui em diante é a energia que vai movimentar aquilo que está oculto, aquilo que está nas sombras, ele vai ebulir para sair. Então algo vai te incomodar. Você vai começar a não achar o seu lugar, você vai começar a ficar irritado com as coisas que de repente não te irritava, você vai ficar se incomodando com a sua chefia, talvez com os seus colegas de trabalho, talvez com a tua equipe, porque algo vai te incomodar, porque é isso que você precisa olhar
e trazer luz àquilo que ainda está em sombras em você. Porque quando você coloca a lanterna, quando você clareia aquilo que está mexendo, imagina você num quarto escuro e você está lá deitado, né? E você começa a ouvir um barulhinho. E aí começa a te dar um medo, né? A sua imaginação começa a criar, nossa, pode ser uma alma penada, pode ser um fantasma, pode ser um ladrão, pode ser um rato, pode ser uma barata. Quem nunca passou por isso? E a nossa imaginação começa a criar várias defesas, né? Aí você cobre a cabeça, você fica incomodado, você fica ali, mas algo te incomoda a você acender a luz, né? O melhor ato seria acender a luz. Traga clareza àquilo que você não está vendo. De repente, aquilo pode ser um simples bichinho que está fazendo um barulho e que não é nada. Mas na sua mente criou-se um monstro, criou-se até alguém do além, né? O fantasma ali. E na verdade, quando você clareia, né? Quando você acende a luz ou quando você bota foco naquilo, você vai olhar que é só um bichinho. E em quantas situações da nossa vida a gente não passa uma vida inteira no escuro com medo de acender a luz e achar que era um monstro, né? De repente você pode achar que era um dragão e às vezes você vai mexer só uma lagartixa que está caçando ali um bichinho para se alimentar, né? Protegendo o seu ambiente. E você ali na sua mente, no seu medo, na sua indecisão, na sua insegurança, criou-se um monstro. E às vezes é uma coisa tão simples, é uma lagartixa que você olha e fala, nossa, que bom que tem uma lagartixa, porque ela está comendo os bichinhos, né? Ela tá aí a serviço da natureza para trazer o controle ambiental. E você, na sua imaginação, criou ali um monstro. Então, muitas vezes, a constelação familiar ou outras terapias vão te direcionar a enxergar aquilo que você não está vendo, que você, às vezes, sozinho tem medo de acender a luz. É natural, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca preferiu cobrir a cabeça e ir dormir e ficar com aquela pulga atrás da orelha, com medo daquilo que você não quis olhar? E aí você cobre aquilo. E às vezes isso se repete, né? Às vezes esse ciclo se repete, às vezes essa lagartixa ela volta lá porque ela está a serviço da natureza, num controle ambiental, e você começa a criar pânico, criar medo, né? Às vezes de até dormir sozinho, às vezes de estar ali naquele ambiente, você começa a criar um medo que não tem profundidade, que de repente não teria uma razão, e você do nada tem medo. E às vezes o seu medo está muito simples, às vezes é só o seu dedo de acender a luz, de trazer clareza, de trazer um olhar de amor, de trazer aquilo que está oculto e de repente os seus olhos estão vendados para aquilo, e às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é uma coisa que você está colocando a responsabilidade no outro, você está culpando o outro, você está colocando a culpa às vezes no seu chefe. Ah, o problema é meu chefe, aí você troca de chefe, continua o problema. Às vezes o problema é minha família, aí você sai da sua casa, continua o problema. Às vezes o problema é seu namorado, seu marido, e você troca de namorado ou troca de marido, continua o problema. Não pare para pensar. Quem talvez seja o problema? Porque nós só temos o controle sobre nós mesmos. E muitas vezes a gente tem essa vaga imaginação de que a gente controla todo o ambiente ao nosso redor, que a gente controla as pessoas, que a gente controla as situações. E existe algo maior que nos controla e que muitas vezes nós esquecemos. E às vezes a gente quer segurar, né? A gente quer controlar e a vida fica pesada, porque eu quero controlar minha mãe, eu quero controlar o meu pai, eu quero controlar os meus filhos, eu quero controlar o meu marido, o meu namorado. Às vezes eu quero até controlar o cachorro. E nós temos essa grande ilusão de que a gente controla. Mas na verdade o ser humano, ele não controla nada. E quando nós temos essa consciência,
a gente pode verdadeiramente se libertar, porque o controle não está em nós. Todos nós estamos a serviço de algo, assim como uma simples lagartixa está a serviço de um bem maior, né? Ela está a serviço de um sistema ecológico, né? De um sistema ali de caça e caçador, né? Como todos nós, ela está a serviço de algo, né? Maior, que é trazendo harmonia no equilíbrio da natureza. E às vezes a gente cria monstros que não existem, porque a gente tem medo de olhar. Então, eu digo para você, meu querido ouvinte, a você que está aí na live, a você que de repente colocou aí na rádio, tem medo? Vai com medo mesmo, porque o medo, ele significa proteção. Então não é ruim você ter medo, não é vergonhoso você ter medo. Você não deixa de ser uma pessoa melhor ou pior porque você tem medo de olhar. É natural do ser humano nós termos medo daquilo que a gente não enxerga, ou talvez daquilo que a gente acha que não tem o controle, porque a gente acha que tem. Então talvez aquilo que saia do seu controle te deixe inseguro, te deixe com medo, mas fique tranquilo. Buscar terapia, buscar ajuda é algo que vai te trazer um novo olhar, uma visão de quem está de fora consegue enxergar de uma maneira que quem está dentro não consegue enxergar. Porque muitas vezes nós estamos tão focados no problema que a gente não enxerga luz no fim do túnel. Então, as terapias, a constelação familiar, a constelação empresarial, os psicólogos, os terapeutas, a barra de Axis e outras grandes terapias que existem hoje no mercado, e todas complementam umas às outras, todas são importantes, não existe melhor nem pior, mas sim aquela que você se conecta, sim aquela que você se adapta e você consegue se abrir para um resultado maior. Então existem muitos profissionais, existem campo para todos os profissionais, porque a humanidade está doente. A humanidade tem medo de olhar para as suas dores. E muitas vezes você cria uma barreira. Essa barreira pode ser uma barreira de agressividade. Quando alguém pergunta algo para você, você se torna agressivo, porque dói em você mexer naquilo que você quer fingir que não existe. Então, quando alguém te questiona, te pergunta, é porque e você ataca, significa que algo em você não está resolvido. Então, o problema não é do outro que está te questionando, e sim daquilo que você não resolveu dentro de você. E muitas vezes você finge, ou você realmente não tem noção, ou você realmente não quer ver, né, aquilo que não está bem em você. Então, quando a gente fala de amor, é aceitar que nós, humanos, temos limitações. E a gente precisa ter a humildade de aceitar que a gente não detém de todo conhecimento, que a gente não detém de toda a sabedoria, que ninguém é melhor que ninguém, que terapia A ou terapia B não são melhores. E sim, todas estão a serviço da vida. Todos nós estamos a serviço de um equilíbrio do ser, de um equilíbrio da natureza, de um equilíbrio da humanidade. Então, você ouvinte, você caro amigo aqui da live, do YouTube, dos canais da rede da Rádio Cidade, que você pode acompanhar toda a nossa programação, a programação que a Rádio Cidade tem, usando a tecnologia, sempre disponível aí na sua mão em aplicativos ou no Facebook. Sempre trazendo aqui para você, ouvinte, uma mensagem de amor. Então, como nós estamos agora no final do ano, né? E todo ano, todo final de ano, é o ano que a gente quer arrumar a casa, que a gente quer arrumar nossas roupas, que a gente quer arrumar os nossos livros. A gente está em um momento de arrumação, né? É natural do ser humano para que a gente entre um novo ano mais organizado, mais centrado, com mais clareza. A gente precisa deixar para trás aquilo que a gente quer segurar, aquilo que a gente quer ter o controle. E a gente não tem o controle. Sinto te dizer, ninguém detém de toda a sabedoria do universo, assim como ninguém detém de todo o controle da sua vida.
do controle dos seus pensamentos, do controle das suas atitudes, e por isso que é muito importante você se colocar com amor a olhar para dentro de você. E a constelação sistêmica familiar tem esse olhar de amor. Porque lá numa sessão de constelação, o que menos nós vamos fazer é julgar você, é apontar os seus erros, apontar as suas falhas, porque isso não leva ninguém a nada. Porque disso a humanidade já está cheia, né? O tempo todo nós somos apontados, nós acusamos e somos acusados na medida com qual nós apontamos, né? Tem até um ditado que fala, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Então, normalmente, o que te incomoda no outro é aquilo que você precisa olhar para dentro de você, aceitar e curar. Então, é importante que a gente comece a liberar aquilo que está pulsando em nós, aquilo que está doendo. Então, falamos agora desse olhar de amor para dentro de nós mesmos, daquilo que muitas vezes a gente quer esconder. E quando a gente esconde, se não vem em nós, vem na próxima geração. Então a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai entrar nos intervalos comerciais, sobre quando você esconde o conflito, como que isso reverbera na sua família. Então fique ligadinho aqui, você no YouTube, você nas redes sociais e você aí na rádio. Daqui a pouquinho a gente volta.